Vamos iniciar o nosso podcast de hoje, novamente com uma temática da maior importância em nível mundial. Considerado o problema de saúde pública é a saúde mental. E para que nós possamos realizar esse podcast, é importante registrar o apoio do Sindojus, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça e dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará, nessa parceria que nos permite estar aqui fazendo essa gravação, juntamente ainda com a editora científica Conhecimento e Ciência e a ENEAP, a nossa Escola de Negócios, Empreendedorismo e Atualização Profissional. E com muita honra poder receber a nossa convidada, que está em Belém, mas com sua residência em São Paulo, Sorocaba especificamente, que é a doutora Amanda, que nós vamos já apresentar. Professora, muito obrigado. E aqui eu quero fazer uma breve leitura do currículo da Amanda Furtado Proença Paciléu, que é médica psiquiatra pela rede Mário Gatti de Campinas, coordenadora da residência de psiquiatria da Prefeitura de Sorocaba, médica colaboradora do projeto Azulosa, projeto social que atende crianças autistas, e médica psiquiatra da equipe do Spa Med Sorocaba. Para nós, Amanda, é um prazer muito grande poder recebê-la. Tenho certeza que a nossa comunidade do canal vai ter informações importantíssimas sobre a questão da saúde mental e, em especial, onde possam ter uma melhor caracterização do que é, de onde vem, para onde vai, né? O que nós podemos fazer para realmente levar a saúde mental à população. Quais as suas considerações iniciais? Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, podendo conversar um pouquinho com cada um de vocês. Eu aceitei esse convite com o coração aberto. Como o Ricardo já disse, eu não resido aqui em Belém, mas eu sou paraense, nascida em Belém, e é um grande prazer poder falar um pouquinho desse tema hoje em dia, sobre a saúde mental, que é a minha rotina, é aquilo que eu atuo diariamente, e poder estar falando isso na minha terra natal. Então fica aqui o meu agradecimento por esse convite. Nós aqui agradecemos, Amanda. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você pudesse expor para o nosso público uma caracterização geral do que é a saúde mental. Certo. Bom, acho que a saúde mental, antes de tudo, né, é uma busca de um equilíbrio, né? É um equilíbrio, assim, de um bem-estar tanto social quanto um bem-estar psicológico, um bem-estar emocional, onde as pessoas buscam para manter a sua mente saudável e conseguir enfrentar as adversidades, as dificuldades do dia a dia, coisas que o nosso cotidiano já tem mesmo, né? E aí você precisa ter um equilíbrio para conseguir lidar com essas adversidades. Muito mais do que as pessoas podem pensar, por exemplo, mas saúde mental é não ter nenhum transtorno. Não é necessariamente não ter um transtorno, porque não é você ter a ausência de uma doença para você ter saúde mental. Mas é a forma como você consegue se adaptar, é a forma como você consegue crescer e aprender para poder lidar com as adversidades do teu dia a dia. Então, a gente pode resumir como um equilíbrio que a gente possa ter no nosso dia a dia. Com isso, a gente percebe que as nossas atividades no dia a dia, né, do convívio familiar ao profissional, pode, de forma considerada, afetar essa saúde mental da pessoa que, entre aspas, não está doente, né? Com certeza, porque assim, foi aquilo que eu relatei aqui nessa descrição. A gente vê que no nosso cotidiano, a gente sofre diversos desafios, imprevistos, situações que fazem parte da vida de qualquer pessoa, independente de classe social, de condição financeira. Todas as pessoas têm essas dificuldades ao longo da sua vida. E saúde mental é justamente a forma como você vai conseguir se adaptar a essas dificuldades e lidar com essas situações e como você vai tomar decisões para você conseguir se manter equilibrado. Amanda, você traçaria um panorama atual sobre a saúde mental no Brasil e no mundo, né? Certo. E se quiser, um pouquinho, já que você está respirando Sorocaba, como é que está acontecendo isso lá e você atuando também dessa forma, né? Já que por muitos
por muitos autores e pela mídia internacional, vê saúde mental um problema de saúde pública mundial. Como Sim. é que você vê esse panorama? Inclusive, se você for ver uma classificação que tem da Organização Mundial de Saúde, da OMS, hoje eles caracterizam os transtornos mentais como os principais, assim, incapacitantes de milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, antigamente, aquilo que antes a pessoa ficava afastada dos seus afazeres, da sua rotina, do seu trabalho, por questões orgânicas, como um infarto, uma sequela de um AVC ou alguma outra doença em específico, hoje os transtornos mentais estão no ranking dos top 3 de incapacidades que essa pessoa fica afastada. Então, para a gente ver a dimensão do que é importante da gente falar sobre esse assunto. Hoje a gente vê, principalmente depois da pandemia do Covid, muitos países hoje, eles fazem muitas campanhas, eles desenvolvem estratégias para as pessoas falarem sobre saúde mental, para as pessoas entenderem a importância que é você buscar a qualidade da tua saúde mental, não só da tua qualidade física em si. O Brasil, eu vi que após principalmente assim, a questão mesmo da Covid, muitos casos hoje são muito mais prevalentes, evidenciados, principalmente transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo. Hoje é muito comum a gente escutar as pessoas da nossa família, dos nossos colegas, amigos de trabalho. Todo mundo sofreu alguma coisa, um estresse muito intenso, que não soube lidar com essa situação. Então, com certeza, a gente falar sobre esse tema, a gente entender o que está acontecendo ao nosso redor, entender o que está acontecendo ao redor do mundo, promover campanhas, estratégias, tratamento, políticas públicas, se fazem sem dúvida essenciais, porque não existe mais um futuro onde a saúde mental ela não seja vista. Não seja cuidada. E voltando lá a Sorocaba, como que a gente tem hoje em dia? Sorocaba é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, crescimento, né? Tanto físico, estrutural, com novas políticas públicas. Então a gente vê a prevalência dos transtornos mentais também aumentando, porque é uma cidade que está num crescimento acelerado. E junto com o crescimento, a gente traz tanto coisas positivas quanto coisas negativas, né? A gente tem um crescimento um pouco desordenado, a gente tem mais demandas, uma população mais acelerada, mais estressada e irritada, com uma predisposição maior a desenvolver quadros de transtornos mentais. A gente tem uma rede hoje, como falando pelo SUS, é uma cidade que tem uma rede que a gente chama de RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial, compostas por CAPs, compostas por uma enfermaria de saúde mental. A gente tem também os locais de atendimentos de psiquiatras nas UBSs, tem as equipes multidisciplinares que atuam nesses espaços, mas ainda temos muito a caminhar porque não é suficiente esses locais que a gente tem para dar conta de atendimento a toda essa população. E precisa se fazer mais ainda, que é conscientizar a população, educar a população e promover o que a gente está falando aqui, ensinar a população a promover a saúde mental dela. Porque antes da gente pensar em tratar uma doença, acho que o principal objetivo é a gente prevenir aquela doença. E é o objetivo de educar a população nesse sentido. Então, assim, a cidade de Sorocaba é uma cidade que está caminhando em relação a isso, mas a gente ainda tem, assim, bastante, que podemos dizer que é um caminhar ainda a passos lentos. Perfeito. Muito bem. No cotidiano a gente percebemos notícias, estatísticas muito altas sobre o suicídio, né? Sim. E uma coisa que, como profissional na área de saúde, eu entendo que o suicídio não nasce da noite para o dia, é um acúmulo de fatores. Então, nós queremos que você pudesse esclarecer ao nosso público se é possível classificar os transtornos mentais numa escala de gravidade, do mais leve ao mais severo, como, por exemplo, o estresse, uma ansiedade ao Sim. suicídio, né? Como que a psiquiatria vê essa escala e o cuidado que isso deve ter para os órgãos oficiais, né, tratarem a população ou prevenirem a população para que alcance efetivamente uma saúde mental adequada. Né? Sim, a gente pode sim definir, a gente até tem uma classificação que se define em leve, moderado e severa de transtornos mentais, mas a gente não pode esquecer que tudo depende da subjetividade de cada indivíduo
E também depende das abordagens terapêuticas que vão ser utilizadas, para a gente poder classificar. Não necessariamente o impacto de um transtorno ansioso em mim vai ser o mesmo impacto que vai ter em você. Então essa é a subjetividade, a individualidade de cada pessoa. Mas, por exemplo, a gente pode classificar como um transtorno mais leve, um estresse agudo do dia a dia, uma ansiedade mais leve que não traz tantos impactos ainda na tua atividade diária, na tua rotina, nas tuas relações com os teus familiares, com os teus colegas de trabalho. Já algo mais moderado, como um quadro depressivo, transtornos alimentares, um próprio toque, uma depressão mais profunda, ou então há alguma ansiedade mais generalizada. Já para o quadro mais grave, a gente já pensa naquelas doenças mais clássicas da psiquiatria. A gente pensa naquela depressão refratária que responde pouco aos tratamentos convencionais, ou então a própria esquizofrenia que traz transtornos psicóticos, que vai fazer com que a pessoa se desorganize, aquela pessoa que não consegue manter uma funcionalidade atuante. Tem os próprios também transtornos bipolares, quando estão nas suas fases, tanto mania quanto depressão, que são transtornos que têm uma dificuldade maior da gente fazer um controle e trazem muitos prejuízos para a vida do indivíduo. Mas eu acho que o que a gente precisa entender maior é que um transtorno leve, ele pode virar um transtorno moderado a grave. Se a pessoa não se atentar, se a pessoa não cuidar, isso é algo que sim, gente, isso evolui de uma forma significativa. E aí a gente tem uma pessoa que ali, ela tinha um transtorno de ansiedade mais leve para algumas situações circunstanciais da vida, como, vou fazer uma palestra, vou num evento que eu preciso participar, eu fico ansioso, que é uma coisa que é normal, né? A gente não pode também essa palavra é um pouquinho difícil, mas a gente não pode querer criar doença onde não existe, né? Por exemplo, a ansiedade é algo natural do indivíduo. Sem ela, eu até costumo brincar, a gente estaria preso na idade da pedra. Se a gente não tivesse ansiedade de evoluir, ansiedade de mudar, curiosidade de buscar novos desafios. O problema é quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. Se ela começa a atrapalhar num ponto específico e você já tem uma atitude para ir lá, contornar, ajudar a melhorar, já busca fazer algo de diferente para mudar aquilo, você consegue melhorar ela e ela não evolui. Agora, se você tem uma ansiedade para determinada situação, você vai acumulando com outras ansiedades ao longo da sua vida. Aquela ansiedade vai evoluindo de leve para moderada. E ali você pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizado também. Com tantos episódios de ansiedade que você tem, tanto mental quanto os físicos, porque a ansiedade ela também se manifesta de forma física, através de sintomas mesmo, que o nosso corpo libera neurotransmissores que fazem com que a gente tenha sintomas físicos. Você pode futuramente evoluir para um quadro depressivo. Dentro desse quadro, podem vir os pensamentos também suicidas, podem vir os comportamentos suicidas, que também são coisas diferentes, mas o suicídio em si, ele acaba ficando dentro daquela classificação de transtornos mais graves, que é o que coloca a vida do indivíduo mesmo em risco, situações, comportamentos de risco, onde ele vai ter atitudes que ele pode se machucar ou também até machucar outras pessoas ao redor dele. Então, assim, eu acho que o principal é a gente fazer a conscientização. Hoje existem o mês do Setembro Amarelo, que é uma forma da gente conscientizar a população sobre o suicídio. Não é uma forma de você incentivar o suicídio, mas é você falar que, gente, é um problema grave, é um problema público. As pessoas precisam estar atentas aos comportamentos de quem está ao seu redor. A gente tem que parar de fazer chacotas e piadas com uma pessoa que está em sofrimento. Se uma pessoa relata que ela está pensando em morte, que ela tem vontade de morrer, ou ela quer fazer algo contra ela, escute isso. Não leve isso como a pessoa quer aparecer, a pessoa quer se mostrar. De alguma forma ela tem um sofrimento intrínseco. Às vezes a forma como ela está exprimindo isso para você, que ela está se expressando, pode não ser a forma que você deseja que ela fale, mas ela está fazendo do jeito como ela consegue. Então, para você, às vezes, quem não é da área da saúde, quem não tem um mínimo de conhecimento sobre isso, o que você pode fazer numa situação dessa? Escuta, oferece ajuda, fala, como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer que te ajude?
Você quer conversar? Eu posso ser o seu ouvido para você ficar falando? Eu faço isso. Você não precisa convencer a pessoa do contrário, você não precisa medicar a pessoa, você não precisa amarrar a pessoa em casa para impedir que ela faça algo. Mostrar apoio é tudo que às vezes uma pessoa precisa nesses momentos. Então, Perfeito. acho que é muito importante. Isso aí me chama a atenção, doutora Amanda, de uma situação que, nesta escala de gravidade, a gente não dá muita atenção e hoje, com a própria mídia, com toda essa busca por resultados, às vezes inalcançáveis, como a melhoria do corpo, eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero ficar igual a fulano, ciclano. Então seriam alguns sinais, né, que a gente pode estar atento para vigiar, né? Que já emenda com a próxima pergunta, como que está afetando a saúde mental de crianças e adolescentes, né? Principalmente já que o adulto ele já chegou num estágio tal que ele pode até ter mais problema, mas a criança ou adolescente está numa fase de formação, desenvolvimento. Então, alguns sinais que a gente possa perceber. Como é que está sendo isso já que você também lida, né, com a questão infantil e com a questão inclusiva? Sim. Na verdade, a gente vê que hoje a gente vive uma sociedade do imediatismo. É uma sociedade que está preocupada com aquilo que está acontecendo no agora e quer para imediatamente. Não tem mais uma resiliência, uma capacidade de conseguir se adaptar e esperar o tempo natural e o curso das coisas. Internet, com certeza, veio para ser das grandes ferramentas que fazem com que a gente queira cada vez mais tudo naquele segundo imediato. E isso vai gerando na sociedade, Ricardo, expectativas irreais. A gente vai criando ilusões e expectativas sobre situações, sobre forma corporal, sobre forma de se comportar, sobre como agir, sobre como ser, dentro do imediatismo. E isso, como a gente não consegue, porque é uma coisa irreal, ninguém consegue atingir algo que não existe, algo que é fantasioso, gera muitas frustrações. E essas frustrações fazem com que as pessoas a cada dia vão se decepcionando cada vez mais com aquilo que estão ao redor delas. Os adolescentes, as crianças, como eles estão imersos nesse ambiente, eles cresceram, nasceram nessa realidade. Eles não conhecem outras realidades. E eles são cérebros em desenvolvimento ainda. Então eles não têm aquela moeda de comparação. Como que era uma vida de uma forma mais tranquila, sem tantas informações na mão, com tantas informações que eles têm agora. A gente vê também que hoje os pais, os cuidadores precisam trabalhar, precisam se dedicar às suas áreas profissionais, cuidar dos filhos, cuidar dos ambientes. São tantas multitarefas que às vezes aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles não conseguem ter aquele apoio emocional que eles precisariam em certos momentos da vida. E eles aprendem isso da forma que eles conseguem, às vezes pela internet, às vezes vendo o colega do lado, e aí eles vão se espelhando em comportamentos e isso vai virando um grande dominó, né, de comportamentos iguais. Então hoje a gente vê que aquele adolescente, aquela criança, tem muita pressão acadêmica às vezes para ele ser alguém no futuro. Eles precisam se tornar grandes profissionais, grandes inventores, grandes cientistas. Tudo eles têm que ser grande. Eles nunca têm que chegar naquilo que é o adequado da vida de cada um. É sempre gerando expectativas irreais. Tem a questão do bullying nas escolas, que promovem também bastante problemas de sofrimentos mentais. A gente tem o uso excessivo das redes sociais, que aí vem aquelas comparações, aqueles prejuízos de que, mas o fulano é desse jeito, por que eu não sou? Não é trabalhado nem dentro de casa, nem em ambiente escolar, nem em outro ambiente. Vamos insistir na individualidade de cada um. Vamos entender que o fulano tem cabelo enrolado, o fulano tem cabelo liso, o fulano tem a pele preta, o fulano tem a pele branca, o fulano é japonês, o fulano é autista, o fulano tem uma deficiência, mas cada um tem algo para contribuir e não todo mundo querer ser igual. Eu acho que se a gente pudesse investir mais em educação mesmo dentro das escolas, os pais também entenderem o quanto é importante eles sentarem e conversarem com seus filhos, estarem presentes. Estar presente não é dar presentes, não é comprar, é participar, é entender. Você sabe dizer o que teu filho adolescente mais gosta? Você sabe dizer qual é a comida favorita, qual é a cor preferida, quem é o melhor amigo, qual é a série do momento que ele está assistindo. Então, assim, a gente precisa conviver mais com as nossas crianças e nossos adolescentes. Conhecer os gostos e mostrar para eles que nós somos apoio,
E não que nós estamos ali apenas vivendo nesse ritmo acelerado de vida. Isso com certeza ajudaria a gente a ver mais sinais, a gente a perceber os comportamentos de risco em que os nossos adolescentes se colocam. E na sua a experiência, no seu dia a dia e também na sua visão geral, como é que está entre homens e mulheres a saúde mental? Quem é que está levando vantagem ou desvantagem? Como é que você vê isso? Sim, como sempre, né? Quando chegam homens e mulheres, a gente vai ter aquela dualidade, né? Existem, com certeza, transtornos que são mais prevalentes nas mulheres, tá? É muito mais comum a gente ter transtornos ansiosos e transtornos depressivos em mulheres do que em homens, mas não falando que os homens não vão ter esses transtornos. Nos homens é muito mais comum a gente ter transtornos de abuso de substâncias, tá? Os homens acabam abusando mais da própria bebida alcoólica, cigarros, outras drogas, às vezes de forma recreativa ou não, mas toda a população, independente do gênero dela, está com predisposição a desenvolver qualquer transtorno mental. Não existe um transtorno em específico que acontece mais numa mulher do que num homem, o que só vai acontecer numa mulher e não vai acontecer no homem. Mas hoje eu vejo que, assim, as mulheres, por natureza, não sei se isso é pelo próprio instinto maternal de cuidar do outro, ela tem um olhar de cuidar mais de si. Então ela busca mais ajuda, ela vai atrás de atendimento com o médico, ela procura um psicólogo, ela conversa com os amigos, com os familiares. Os homens, até por um estigma cultural, eles têm muito mais dificuldade em procurar ajuda, eles se colocam muito naquele pensamento, o que vão pensar de mim, o que vão achar dessa atitude, vão me considerar uma pessoa fraca. Então hoje a gente vê que existem muito mais homens que estão naquele limbo do apoio, da ajuda, de sofrerem sozinhos, ainda por um estigma cultural muito grande dentro da nossa sociedade. Tá? E isso acontece no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Países que são mais conservadores, é muito difícil um homem que vai buscar um atendimento ou que vai falar que está sofrendo com uma determinada situação. Então isso eu acho que nesse ponto os homens estão em desvantagem, porque eles demoram muito mais para buscar ajuda. Perfeito. Estamos chegando ao final, infelizmente, mas eu queria que você pudesse nos passar algumas recomendações diárias que possam influenciar as pessoas para alcançarem a saúde mental. Eu, por exemplo, sou favorável à leitura e à atividade física, né? Mas que outras recomendações podem, de forma impactante, principalmente para as crianças, adolescentes, os adultos, os idosos, né? Que aquele adulto que chegou lá nunca teve problema, quando chega a ser idoso, pronto, já vem os problemas. Como é que recomendações você faria? Assim, gente, não existe aquela fórmula mágica, né? Eu acho que as recomendações todos nós já ouvimos em algum momento da vida. Não é aquilo que eu vou falar, nossa, não, mas isso vai resolver a minha vida. E a gente não pode esquecer que não é uma única coisa. Equilíbrio a gente só alcança com um conjunto de ações. Então a gente precisaria, por exemplo, o próprio exercício físico. Exercício físico é excelente para promover bem-estar mental, porque não é só o ato de você se exercitar para você ter um corpo saudável, um corpo sadio. O próprio exercício físico, ele libera substâncias no nosso cérebro, como a endorfina, que é a substância do bem-estar, a substância que te traz uma sensação de prazer. Então o exercício, você conseguiria já estar todos os dias, quem se exercita todos os dias consegue ter essa dose de endorfina no corpo, que vai fazer com que você tenha sensações de prazer no teu dia a dia mais duradouras. E você não precisaria, por exemplo, quem faz um uso de uma substância e ela busca prazer nisso, o exercício é uma forma de você buscar o prazer de uma forma mais saudável. A gente pode falar sobre alimentação, né? Alimentação, eu não gosto de falar de alimentação saudável. Eu acho que a alimentação saudável é um ponto que a pessoa fica naquilo, saudável só pode ser aquele alimento que é natural, aquela fruta, aquele legume, aquela verdura, coisas que eu compro na feira. Eu gosto de falar de alimentação equilibrada,
Porque o nosso cérebro, ele precisa de equilíbrio. Por exemplo, te faz feliz comer aquele brigadeiro, aquele doce de vez em quando? Ou açaí. Ou o seu açaí, seja com ou sem açúcar, mas se te faz feliz isso, então é importante que você tenha isso na tua rotina. Você não vai tomar o litro inteiro do açaí, mas às vezes uma cuia pequenininha que te traga um prazer, você equilibra, já que você tomou aquele açaí naquele momento, à noite você vai comer uma coisa mais leve. Então assim, eu gosto de falar do equilíbrio, não é você se abster de comer coisas que te façam prazer, que façam você se sentir bem. A gente vive numa sociedade que sentar-se à mesa é um hábito que a gente tem, é um costume de sentar com os amigos, compartilhar, estar em família. A nossa sociedade gira em torno de comemorações de comida. Você ficar se privando de todas aquelas coisas que você gosta vai gerar um desequilíbrio na tua saúde mental. Então eu falo sobre a alimentação equilibrada. É buscar o equilíbrio de abusei um pouco aqui hoje, então amanhã eu vou comer de uma forma mais equilibrada, não vou abusar tanto. Hoje eu vou comer uma coisa que é um pouquinho fora daquele considerado padrão saudável, amanhã eu como melhor. E assim você vai conseguindo desenvolver. Um outro pilar da saúde mental, gente, que esse é para mim um dos principais pilares, é o sono. Quem não dorme bem não tem condições de ter um equilíbrio de saúde mental. Por quê? É somente durante o sono que a gente consegue resetar todas aqueles empecilhos, aquelas dificuldades, aquelas situações que acontecem no nosso cotidiano. É no sono onde aqueles estresses oxidativos que o nosso cérebro promove durante o dia, que eles vão ser limpados, que eles vão ser, renovados. Então, dormir bem é essencial para se ter uma boa saúde mental e também para quem já tem algum transtorno mental, para que ele consiga ter resultado de sucesso no tratamento. Senão, o cérebro não consegue retornar a um estado basal de equilíbrio, tá? Sono é fundamental. Assim como o Ricardo citou, gente, leitura, aprendizado, a gente manter o nosso cérebro ativo. Para os idosos fica esse recado, gente. Não é porque você deixou de trabalhar que você não possa ser funcional ou manter o seu cérebro ativo. Vá buscar conhecimento, vá aprender coisas que você não teve tempo de aprender lá atrás pelo trabalho. Vá ler sobre novos assuntos, vá escutar podcasts, vá ver palestras. Isso, manter o cérebro ativo é a melhor forma da gente manter o equilíbrio mental também, tá? Assim como acho que uma outra recomendação muito importante é reduzir o acesso a redes sociais. Não só os adolescentes e crianças, os adultos também, eles se comparam muito, eles sofrem muito estresse sobre tanta notícia, tanta informação, tantas coisas sendo publicadas ali, que isso vai te gerando um mal-estar ao longo do teu dia. Então, assim, tenta equilibrar, ficou um pouco na rede social, depois vai fazer seu exercício, vai ler um pouco, vai sair com as amigas, manter as relações sociais. São importantes também, a gente precisa de conviver com seres humanos. Pessoas que se isolam cada vez mais mostram-se que são pessoas que acabam depois desenvolvendo algum transtorno mental. Por quê? O ser humano nasceu para se relacionar. Tá? Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio dessas situações e quando necessário você sentiu que é uma situação mais complexa, algo que você está com dificuldade de lidar, algo que você está sentindo um sofrimento, busca ajuda. Não fica sofrendo sozinho, não guarda só para você. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura alguém que possa ser do ramo do profissional da saúde, que possa te orientar minimamente o que você pode fazer. Muito bem. Eu fico muito satisfeito com essas contribuições que a doutora Amanda está trazendo e eu procuro, mesmo com toda a vontade de falar, eu procuro ficar calado e mais ouvindo, porque a ideia desse podcast é trazer as pessoas para falarem e realmente todas essas recomendações que nós vivenciamos no dia a dia são fundamentais. Pessoas que às vezes têm abalado a sua saúde mental por questões de pequenas coisinhas que vão acontecendo e quando você vê o problema já é muito grande. Infelizmente nós chegamos ao final e em nome do próprio sindicato, mais uma vez, que nos apoia no podcast, o Sindojus, a editora Conhecimento e Ciência e a Escola de Negócios, a ENEAP,
Queremos agradecer mais uma vez a nossa convidada e dizer a ela para fazer suas considerações finais. E já fica o convite para uma próxima entrevista com mais aprofundamento ou de um segmento da saúde mental que ela gostaria de falar, tá bom? Bom, gente, fica aqui meu agradecimento a todos vocês. Nosso tempo é curto, tem muita coisa que ainda pode ser falada sobre a saúde mental, mas eu fiquei muito satisfeita, com certeza ter participado aqui hoje contribui para o bem-estar da minha saúde mental também. E é muito prazeroso poder falar sobre aquilo que a gente gosta, que a gente trabalha, que a gente vive diariamente. E aceito o convite de, quando estiver por aqui novamente, participar de outras ações como essas, outras palestras, entrevistas. É sempre um prazer. Muito obrigada. Doutora Amanda, uma pequena lembrança aqui da nossa instituição. Obrigada. Tá? Obrigada. E estamos finalizando mais uma entrevista. Em breve estará publicada e aproveitem. Aguardem que vem outras convidadas e convidados sobre essa temática tão importante que é saúde mental. Obrigada.